Anos depois do especial com a BMW Gina, Carro inspirado em uma vulva ou buraco bônus. é hora do Picasso. Bom, mas você não precisava encher a boca também pra falar, né? Mas não a versão normal de rua, a versão de corrida. E pra isso a gente precisa de um pouco de contexto. Aí vem a vinhetinha e começa... Na minha infância não eram comuns famílias de pelo menos 2 filhos. Hoje em dia famílias são pets, plantas e pensão socioafetiva. Famílias naquela época já eram raras, e raras às vezes conseguiam viajar. Ou mesmo no dia a dia, pensar em carro de família sempre vem a ideia de precisar de mais espaço. E nessa demanda, os americanos e japoneses popularizaram as MPVs. MPV não é doença venérea, significa do inglês um veículo de múltiplos propósitos. Pensa numa Kombi. O que essa Kombi está transportando? Caixas do Mercado Livre? Crianças para escola? Drogas? Tanto faz o que seja, a Kombi consegue transportar. Mas vans como a Kombi ou outras vans americanas têm foco muito mais em cargas, então elas têm chassi de longarina com foco em aguentar muito peso, o que gera zero conforto, uma dirigibilidade péssima. Daí vieram as MPVs. Você tem o tamanho de uma van, só que com a prioridade nos passageiros, uma segurança maior, uma dirigibilidade melhor. MPVs são tão versáteis que servem até de ringue de luta pro Deadpool. E então surgiu outro problema, o preço. Rapidamente as MPVs viraram veículos caros. E as famílias mais pobres, especialmente as que vivem em países como o Brasil? Para elas nasceram os monovolumes. O nome monovolume vem por uma questão técnica de design. Na tradição do design automotivo, pensando nas regras e não nas exceções, nós temos os volumes. O volume 1 é onde fica o motor, o volume 2 é a área dos passageiros e o volume 3 é onde vão os corpos, as malas. Nos hatches temos volume 1 e 2 bem definidos, com o volume 3 integrado à carroceria e pouco espaço para malas. Em perus, o volume 3 sobe, expandindo verticalmente. Já os monovolumes não tem nenhum dos volumes destacados, é tudo um único arco olhando de lado. Você ganha em espaço vertical e também ganha em espaço horizontal, com a coluna A projetada mais para frente. Tal como a maioria dos carros, as monovolumes também eram construídas em carrocerias do tipo monobloco, o que gera uma melhor dirigibilidade. E o que fez esse tipo de carroceria ter a sua ascensão nos anos 90 e início dos anos 2000 foi a sacada genial que algumas marcas tiveram em basear monovolumes em plataformas mais compactas. É onde entra carros como o Citroën Xara Picasso. Você tem a praticidade de um MPV, mais um monobloco seguro o suficiente, uma relativa boa dirigibilidade, com foco naqueles que vão levar mais pessoas do que carga e tem um orçamento limitado. Xara Picasso e Opel Zafira foram os reis da categoria monovolume. Eles eram monovolumes médios e tinham seus parentes compactos, como por exemplo Chevrolet Meriva, Fiat Idea, Honda Fit, e parentes ainda mais compactos como o próprio Fox, criado no Brasil. Fox brinca misturando o monovolume com o tamanho de um hatch. Quando o mercado automotivo era baseado mais em racionalidade e praticidade do que puramente status, carros como o Xara Picasso eram a resposta perfeita para famílias. Hoje o cara compra um SUV compacto, com menos espaço vertical, com menos espaço horizontal, com menos porta-malas, com menos performance, sem tração integral ou capacidade real de off-road, mas eles pagam o dobro, porque enfiaram na cabeça dele que um Citroën Basalt é um SUV e que um Xara Picasso é um carro feio. Feio ou não, o Xara Picasso era o feio necessário. Esse era o verdadeiro carro pro cara que casava, tinha filhos e dizia que precisava de um carro maior. É um carro da época que as pessoas liam o anúncio até o final. Caralho, mano, Xara Picasso com herpes, que porra é essa? Reclame o quanto quiser da fama de baixa confiabilidade dos motores Citroën no Brasil. Fica à vontade. Eu ainda acho que se você tem filhos, você precisa muito mais de um Xara Picasso usado do que um Basalt zero. Mas como todo carro que existe, sempre vai ter um retardado que às vezes se forma engenheiro com iniciativa suficiente que vai pensar: e se esse carro tivesse mais potência? E se ele corresse tanto que perdesse totalmente o seu propósito original? Daí que nasceram os raríssimos monovolumes esportivos. Meu favorito é a Zafira OPC. Algum maluco dentro da Opel em 2006 decidiu que seria uma boa ideia colocar um 2.0 turbo de 240 cavalos num carro de família de 7 lugares, não bastando com rodas grandes e pintura azul chamativa. Eu daria um abraço no cara que pensou essa ideia.
Esse pra mim vai ser pra sempre o monovolume mais legal já criado dentre os homologados pras ruas, porque se a Opel foi maluca, alguém foi ainda mais maluca. Nos anos 2000, a Citroën era uma das dominantes no rally. Em 2001, o Citroën Xara foi um dos principais carros a popularizar os kit cars. Enquanto os carros de rally tradicionais da época já focavam em tração integral e motores turbo, os kit cars seguiam uma receita diferente. Tração apenas dianteira, motores 2.0 aspirados de alto giro. E também o peso abaixo da sua tia, geralmente, né? Pesando menos de 1000 kg. A Citroën primeiro aprimorou o desenvolvimento do carro como um kit car e depois chegou ganhando tudo no WRC. 3 títulos consecutivos, 2003, 2004 e 2005 como construtores, e também 3 títulos de pilotos de 2004, 2005 e 2006 com Sebastian Loeb, não sei falar o nome dele. E aí a gente volta dos loucos, os loucos, como eu gosto deles. A Citroën estava vencendo no WRC, o que é sempre um bom marketing, conseguiram também licenciar o uso do nome Picasso por monovolume, mas eles queriam mais, eles queriam um show car definitivo. E aí que entra a Sbarro, S-Barro, não sei, eu falo Sbarro. Fundada por Franco Sbarro, essa marca é bem peculiar e tem várias criações bizarras que merecem um vídeo próprio para ela. E a Sbarro foi contratada pela Citroën para criar 2 trabalhos. O ano era 2001 e a Sbarro já pensava décadas à frente. Prevendo a SUVização de tudo, eles criaram o Citroën Xara Picasso El Bicho. Ele tinha essa cor de gema de ovo de supermercado cozido além do ponto, esse amarelo sem vida, mas a principal característica era a ideia de preservar o espaço interno do monovolume com uma capacidade semi-off-road. Ele tinha esses pneus maiores, mais carnudinhos, e uma suspensão consideravelmente mais alta. Era o carro para você levar a família para acampar. Mais de uma década depois, a Volkswagen criou de fato para as ruas a versão Space Cross. Ambos são muito mais próximos da definição clássica de SUV do que grande parte do mercado. El Bicho nunca entrou em produção em série para as ruas, e a segunda criação de Franco Sbarro é ainda mais bizarra e é o que me despertou vontade de fazer esse vídeo. O Citroën Xara Picasso Cup Sbarro. Esse é o kit car mais legal de todos. O motor 2.0 de 245 cavalos, rodas aro 19 com pneus de corrida, carroceria brutalmente alargada e bastante rebaixada, não o carro rebaixado, a carroceria rebaixada, gaiola de proteção homologada pela FIA, um difusor imenso, e assim nasceu um monovolume de corrida. E que, para completar, ainda tinha um ronco mais legal do que carros como, por exemplo, o novo Prelude. E eu citei o ronco porque esse carro era totalmente funcional, diferente de muitos concepts que eu trago aqui no canal. A primeira vez que eu vi uma foto desse carro, anos atrás, eu não conseguia parar de dar risada. Os engenheiros da Sbarro não só uniram as portas aqui, mas também transformaram elas em asas de gaivota, como num 300 SL Wing. E quando as portas se abriram, aí que eu ri ainda mais. A Sbarro manteve o carro como em 4 lugares, com 4 bancos concha de corridas com cinto de 6 pontas. A Citroën queria provar a versatilidade da sua MPV monobloco, do seu monovolume, e isso levou a um total extremo, a ponto deles deixarem um step tamanho real na traseira. Eu até me pergunto se a Citroën queria receber encomendas desse carro. Ele tava, digamos que, pronto demais para ser um concept. Acho que se eu fosse encomendar um, talvez eu só mudaria esse alicate de pressão que colocaram no lugar da manopla de câmbio. Que coisa horrorosa! E aí quando eu olho esse carro, que ele tem as rodas nas extremidades da carroceria, com pneus bem largos de 255mm, com essa carroceria rebaixada, alargada, gaiola, parece um carro bem rígido. Eu não sei, eu fico me perguntando, talvez até seja gostoso de guiar esse carro, possivelmente. Eu só não tenho certeza porque quando a gente vê as imagens dos bancos, eles estão montados bem altinhos, né? Eu geralmente não gosto dessa posição de pilotagem mais cadeirinha. E infelizmente eu também não encontrei nenhum feedback de nenhum piloto profissional falando sobre esse
carro, a gente pode só presumir o que ele é a partir das imagens. Eu trouxe esse carro aqui só para poder explicar um dos tipos de carroceria, já que eu estou devendo um vídeo inteiro sobre isso, até porque acho que também nem seria um vídeo legal, então eu vou trazendo alguns exemplos de carroceria pra gente ir aprendendo sobre aqui no canal. Eu achei que essa seria uma forma legal de explicar os monovolumes. E também eu trouxe esse carro aqui porque eu gosto quando os franceses usam entorpecentes e vão projetar alguma coisa, como eu já mostrei aqui no canal, por exemplo, o Peugeot Onix. Esse aqui é outro exercício psicodélico automotivo. Recomendo que você veja esse vídeo também. Vídeo mais curtinho hoje, semana que vem tem mais. Um abraço para os membros, na voz Kelvin Farias, e até o próximo vídeo. Valeu!